fenomenal. Deus abençoe o senhor. Sem conhecer o senhor pessoalmente, a conhecer pelas redes sociais. Que Deus continue usando o senhor de parte de muito poder. Que essa igreja continue crescendo no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte. Deus continue dando crescimento, prosperando essa casa espiritual. Deus abençoe a vida dos pastores, amigos, tantas pessoas boas que nós amamos, admiramos. Pastor Tadeu, pastor Marcelo, pastor Rodrigo, pastor Ricardo, pastor Severino, pastor Lá da Rocinha, eu tive a honra de conhecer aqui hoje. Que Deus abençoe os ministros, as pastoras e missionárias que vieram para contribuir e somar com a glória de Deus. Que Deus abençoe de maneira muito especial. Traga um abraço fraternal da nossa igreja, Catedral das Assembleias de Deus em Santa Cruz, Ministério Madureira. Sintam-se abraçados pela cadência nessa noite. E o Ministério lá do Rio Grande do Norte, Missionária Irlanda, que nós também temos uma igreja lá, nosso ministério, né? É forte. Quando o pastor Juvenal estava falando, eu já estava profetizando e tomando posse. Que Deus abençoe a vida de todos, amigos e companheiros. Meu amigo Severino é um grande companheiro que Deus tem me abençoado. Ele tem sido uma semente profética na minha vida. Tem nos abençoado muito em muitos lugares, né? Aonde ele vai, ele lembra do amigo dele e sempre fala que nós somos vasos na mão de Deus, né? Tivemos ali mês passado na Rocinha e ele ficará de bênção quando chegar lá mais uma vez naquela terra. Meu amigo, Deus te abençoe. Continua nessa força, que Deus vai honrar as obras de suas mãos. Meus irmãos, aqueles que têm Bíblia, por favor, localize um texto bíblico que se encontra no Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, capítulo de número 37, versículo de número 1. Aleluia. Livro do profeta Isaías, capítulo 37, versículo de número 1. Meu pastor Tadeu, falar dele eu já me emociono, né? Pastor Tadeu é um pai na fé que eu tenho, que me adotou e tem me abençoado muito, não só no Rio de Janeiro, como também no estado da Bahia, né? Tem um povo de Deus lá que também pastor Tadeu pastoreia, na cidade de Capela do Alto Alegre. E Deus tem honrado esse ministério, Igreja Internacional Semeando a Palavra. Pastor Tadeu é um grande semeador da obra missionária e tem semeado muito na minha vida. Eu louvo a Deus pela vida dele, porque gratidão é um princípio que nunca podemos se esquecer de onde nós saímos. E quem Deus levanta, pastor Marcelo, para nos abençoar. Deus é bom em todo o tempo. Glória a Deus, aleluia! Colocamos o texto bíblico de Eu achei. Está escrito assim a poderosa palavra de Deus. E isto aconteceu que quando o rei Ezequias ouviu isto, ele rasgou as suas vestes e cobriu-se com vestimenta de pano de saco e foi para o interior da casa do Senhor. Olha para esse crente e fala para ele: território marcado por Deus, o inimigo não entra. Diga: território marcado por Deus, o inimigo não entra. Se é pentecostal e vai dar glória misturado com a glória. Aqui de terceiro, tomam vossos assentos, por favor. Amados e queridos irmãos, no período da monarquia, que é o período dos reis de Israel, Deus está dando um privilégio, uma honra para o primeiro homem ocupar a cadeira, a saber, a Saul. Saul vai governar e liderar Israel por um período de 40 anos. Após passar o tempo de Saul, quem vai reinar é Davi. Davi reina também 40 anos. Davi é cantor, compositor, levita, guerreiro e adorador. É o próprio Deus que diz que Davi é o segundo o seu coração. Achei Davi e ungi com meu santo óleo. Davi é aquele que revolucionou uma geração. E pós Davi reinar, quem vai assumir o trono do seu filho chamado Salomão. Salomão é aquele que vai pedir a Deus sabedoria. Logo após ele sacrificar a Deus um sacrifício que ninguém antes dele sacrificou. 1000 altar Salomão entregou a Deus. E Deus se revelou para ele, dizendo: Salomão, 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 o que tu queres? Ele disse: Senhor, sabedoria. Sabedoria para governar, sabedoria para liderar, sabedoria para tomar atitude, sabedoria para tomar uma ação. Porque ele sabia do grande peso e da responsabilidade que estava sobre o seu ombro. Após passar o período do rei Salomão, quem vai assumir o trono de Israel é o filho dele chamado Roboão.
E quando Roboão chega, Roboão está pegando um trono, uma nação próspera, abençoada, povo unido. Só que quando Roboão vai assumir a liderança, a nação de Israel está vivenciando o momento que os anciões vai até ele para dar conselho espiritual. E que conselho é esse, pregador? Os anciões que auxiliaram seu pai Salomão vai dizer: Roboão, retira um pouco do peso da responsabilidade que está sobre o ombro da nação, pois a nação de Israel contribuiu, abençoou na construção do templo e também do palácio do rei Salomão. E a nação de Israel estava passando por um momento de dificuldade financeira. Roboão está recebendo uma orientação espiritual. E qual é? Retira o peso, retira um pouco aquilo que a nação de Israel tem contribuído. Ele pede por um período de 3 dias para ele pensar qual seria a sua ação, qual seria a tua atitude, qual seria a tua escolha. Dentro desse período de tempo, a Bíblia diz que os seus amigos, aqueles que cresceram com ele, aqueles que desenvolveram com ele, aqueles que brincaram com ele, vai até o rei Salomão, vai até o rei Roboão para dar conselho. Só que o conselho que ele está recebendo não é um conselho espiritual, não é Deus que está falando, não é Deus que está dando peso na palavra, é um conselho do pastor Marcelo para amaciar ego. E qual é o perigo? O perigo está quando me apego àquilo que eu quero ouvir, àquilo que eu quero escutar, aquilo que é bom para o meu ego, aquilo que é para desfazer as minhas vontades, meus queridos. Perceba que tem 2 orientações. A primeira, a orientação espiritual. A segunda, a orientação carnal. A Bíblia vai dizer que o rei Roboão vai dar ouvido à orientação carnal, à orientação humana. Não é Deus que está falando, mas ele está guardando. Não é Deus que está falando, mas ele está executando. Não é Deus que está falando, mas é o que ele quer agir. Deus sempre vai nos orientar antes de nós tomar qualquer decisão. Deus sempre vai nos orientar antes de nós tomar qualquer escolha. Deus sempre vai nos orientar antes de nós escolher alguma coisa. É Deus que fala com Adão no jardim do Éden: pode comer de tudo, mas de uma árvore não toca, em uma árvore não mexe, em uma árvore não come. Perceba que Deus está dando a orientação a Adão: pode comer de tudo que tem no jardim do Éden, mas em uma árvore não toca, em uma árvore não mexe, em uma árvore você não pode se alimentar. Porque, pregador, quando eu tomar a minha atitude e a minha ação, eu não posso falar que Deus não me orientou, que eu não posso falar que Deus não me deu uma orientação, eu não consegue obedecer a palavra de Deus. Deus deu uma orientação para o rei chamado Saul. Em 1 Samuel capítulo 15: vai para a guerra, vai para a peleja, mas não poupa ninguém, nem de menor ao maior, nem de pequeno ao grande. A Bíblia vai dizer que Samuel vai e entrega a profecia, e o rei Saul ouve, mas não executa, ouve, mas não obedece, ouve, mas quando vai para a guerra, poupa o rei Agag, poupa ovelha, poupa gado. E Deus dizendo: antes de você ir para a guerra, eu te dei uma orientação. E já vou começar a pregar. Quem não ouve Deus, não ouve pastor. Quem não ouve Deus, não ouve pastora. Quem não ouve Deus, não ouve pregador. Quem não ouve Deus, não ouve profeta. Quem não ouve Deus, não ouve coordenador. Quem não ouve Deus, não ouve líder. Quem não ouve Deus, não ouve ninguém na igreja. Quem não ouve Deus, não ouve mãe. Quem não ouve Deus, não obedece a pai. E casa com quem é para casar, noiva com quem é para noivar, namora com quem é para namorar, tem aliança com quem é para ter, porque não quer ouvir a orientação espiritual. Eu venho nessa noite para falar para alguém nessa introdução: é tempo de ouvir a palavra de Deus, é tempo de ouvir a palavra de Deus, obra de Deus, ministério. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer, é conforme a orientação. Só quem veio adorar, levanta a tua mão no terceiro andar, abre a tua boca e faz aquele barulho que o diabo não gosta. Pega a mão de vaso aí, pega a mão de
Ele fica na obediência, fica na orientação de Deus, fica o que Deus mandou você fazer. Se é para sair, sai. Se é para ficar, fica. Se é para marchar, marcha. Se é para fazer, faz. Mas pelo amor de Deus, ouve a orientação. Ouve a orientação. Ouve a orientação. Quer crescer? Ouve Deus. Quer prosperar? Ouve Deus. Quer ver teu ministério crescer? Ouve Deus. Porque quem não ouve Deus, ele tem um ministério que tem prazo de validade. É como a nação de Israel. A ordem é chegar em Canaã, mas porque não houve a orientação de Deus, fica dando 40 anos, volta no deserto. Quem não ouve Deus não sai do mesmo lugar. Mas eu vim pregar para alguém que vem da minha Virgínia para obedecer a palavra de Deus. Maravilha! Começamos a cantar esse mistério. Orientação espiritual. Juan não ouve a orientação.